Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Eu sou um headhunter, portanto, um profundo interessado nas histórias das pessoas, dos profissionais e das organizações. Esse aqui é o episódio número 20 do nosso podcast, uma iniciativa que tem como foco o tema propósito, a partir da perspectiva das histórias de CEOs, de conselheiros, de membros de comitês, de acionistas que trazem inputs sobre suas vivências, suas experiências e, obviamente, tangenciando o tema propósito. Os nossos episódios são a cada 15 dias e você pode conferir os anteriores, todos eles, na nossa plataforma do YouTube e do Spotify, bem como no LinkedIn. Falando em LinkedIn, convido você também, se tiver interesse, a assinar a nossa newsletter Conversas com Propósito, onde semanalmente eu trago novos conteúdos, seja textos de minha autoria, seja novos episódios aqui do podcast. Bom, minha convidada de hoje é uma convidada muito especial, que há tempos eu estava tentando casar a agenda para conseguir tê-la aqui com a gente. Viviane Elias Moreira. Vivi, seja super bem-vinda ao Conversas com Propósito. Muito obrigada, Dé. Muito obrigada ao time, à equipe. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Muito bom. Eu vou fazer uma introdução formal tua e aí, na sequência, a gente já começa aqui o nosso bate-papo. A Viviane é membro do Comitê de Auditoria e Riscos da Rede Santa Catarina de Saúde, membro do Comitê de ESG da COTI, membro do Conselho do IDIS, Instituto de Desenvolvimento Social, conselheira do Instituto Conta Black e Preta Hub e embaixadora da Plan International, uma ONG que promove os direitos das crianças e a igualdade para as meninas. Formada em processos gerenciais, um MBA pela Samples em Inovação Digital, além de mestrados pela Unip e FIAP, Vivi possui formação como conselheira pela Dom Cabral e certificação pelo IBGC. Atuou em grandes empresas como a IG, United Health Group e Rabobank, com foco em riscos, controles internos e continuidade de negócios. Atualmente é C-Level em Startup, professora no programa de MBA da FIAP, no curso de MBA em ESG do IBMEC e também do MBA em ESG da PUC-Minas. Membro do PDEC, Programa de Diversidade em Conselhos do IBGC e do Conselheira 101, é colunista para carreiras e negócios do site Mundo Negro e também da seção Women to Watch do Meio e Mensagem. Haja tempo para isso tudo, hein, Vivi? A Vivi, ela tem 44 anos, é casada com o Renato, que é engenheiro, e eles têm um filho, o Marcelo, de 9 anos. No tempo livre, Viviane gosta de viajar, ler e também de uma boa roda de samba com a família e amigos. Bom, eu tenho muitas perguntas para você. Te agradeço imensamente pela agenda, pelo encaixe, pela possibilidade de a gente estar aqui juntos. Eu queria começar te pedindo para você trazer um trecho, um extrato, um momento da sua história de vida que de alguma forma ajudou a forjar, que foi significativo para construir a pessoa que você é hoje. Olha, você falou uma coisa que é verdade, já começa aqui refletindo, como eu consigo fazer tudo isso, mas eu do jeito que a gente tem que ser resiliente. A minha história, ela é uma história, ao mesmo tempo, diferente de tantos brasileiros e brasileiras, e ao mesmo tempo muito igual a tantos brasileiros e brasileiras que nasceram nas margens, nas periferias e que decidiram desafiar aí o status quo para as coisas acontecerem de maneira efetiva. Então, eu sou uma colecionadora de histórias, né? Eu sou uma realista esperançosa e eu sei que as histórias, elas me trazem alegrias, me trazem dores, mas eu, como budista, eu sempre aprendi a buscar o equilíbrio dessas histórias para minha evolução. Então, eu tenho várias... Você é budista? Eu sou budista. Eu não sabia, eu também. Olha aí, fechou. Já deu match. Eu só não consigo meditar ainda. Eu nasci dentro do budismo,
mas aí eu não consigo meditar porque a pessoa, você vê o tanto que ela faz, não vai dar tempo de meditar. Eu não vou perguntar sobre o budismo ainda, mas já anotei aqui para a gente voltar para esse tema. Mas conta da sua vida, da tua história, desses momentos que te forjaram. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, há um primeiro momento que foi o meu primeiro momento ali de, olha, você vai ter que lutar contra várias pessoas. Foi na 5ª série, eu era bolsista de uma escola particular da minha vila, no ensino da 1ª à 8ª série, né? Ensino fundamental. Que na nossa época chamava ensino básico, né? O primeiro grau, eu sou da época do primeiro grau, sou mais velho. Do primeiro grau, era isso. E eu lembro que, quando bolsista, no período da tarde, até entrar a minha amiga Cristiane, eu era a única menina negra, né? Enfim, do período da tarde. E eu lembro que na 5ª série, eu cheguei todo empolgado em casa para dar um recado da professora para os meus pais. E o recado da professora foi o seguinte: olha, Viviane, no meio da sala de aula, ela falou, olha, se você prometer não engravidar, não virar prostituta, não virar traficante e nem roubar como todas as pessoas que são como você aqui do bairro, eu vou te arranjar um emprego de caixa de supermercado aqui, que eu acho que você é muito inteligente. Mas você tem que me prometer que se eu te colocar no caixa você não vai roubar. Porque normalmente é isso que vocês fazem, né? Isso foi meu estímulo na 5ª série. E aí, é tão midiática é tão importante, não é midiática, não é tão importante essa história na minha vida, que eu lembro que o efeito não foi efeito de indignação, foi um efeito de eu conseguir um trabalho. E eu cheguei toda feliz para dar esse recado em casa, porque eu falei, mãe, pai, a professora falou o seguinte, que se isso, eu posso conseguir esse trabalho. E na minha cabeça, porque eu já, aos 13 anos, foi o meu primeiro emprego, aos 13 anos, entendendo panfleto e farol. Então, eu ganhava R$10. Então, na minha cabeça, eu poderia ganhar um pouco mais. Então, se eu estudasse, se eu não fizesse todas as condições que ela colocou, eu poderia ser uma caixa de supermercado. E nada contra ser a caixa de supermercado. Naquele momento, na 5ª série, você tinha que idade? Eu estava com 12. Porque era um ano depois, né? Agora mudou tudo, eu tava com 12 anos, mais ou menos. 12. Tá. Não, mentira, tava com 13 para 14, isso. Porque já tinha entregado o panfleto e aí eu já tava na escola. E qual foi a reação de sua mãe ou do seu pai? Eu tenho uma sorte de ter papais e mamães que... eu falo papais e mamães porque eu tinha irmãos muito mais velhos do que eu. Então, eu tive 2 mamães, né? Porque já me ajudavam a cuidar. E os papais, que eram meus irmãos mais velhos. Então, mamãe estava... a minha irmã mais velha já tinha 20 e poucos anos na época. E os meus irmãos mais velhos, os outros 2 mais velhos, um tinha já quase 30. E o outro com 25, 26. Então, eles me criaram, né? Eram adultos me ajudando a criar. Eu e meu irmão caçula, o Rafael. E eu lembro que as minhas mamães e os meus papais olharam assim pra minha cara e naquele momento eles falaram o seguinte: se você quiser ser caixa de supermercado, você vai querer ser. Você vai prometer pra gente que você vai ser a melhor caixa de supermercado que você vai conseguir chegar na tua vida. Mas você vai ser aonde você quiser ser, menos o supermercado do irmão da professora. E eu já entendia, de alguma forma, o requinte do crueldade que o racismo coloca para pessoas pretas, os rótulos que eles colocam, né? E os meus irmãos, eles eram atuantes em algumas frentes do movimento negro unificado, que é um movimento que espalhou o Brasil, mas que teve um núcleo muito forte aqui em São Paulo. Hoje eu nasci e moro até hoje. E eles eram muito ligados à frente da cultura. Então, meu irmão era DJ, a minha irmã frequentava a galeria do rock, né? A Galeria 24 de Maio, dentro dos movimentos educacionais, enfim. Então,
eu sabia que isso ia acontecer. E eu já tinha acontecido antes. Esse meu primeiro emprego, por exemplo, eu recebi porque eu era menina pretinha, tive a chance de entregar para o Vinforol, que eu era a menina pretinha mais limpinha, que falava melhor em todo mundo. Porque meu pai sabia que era uma primeira entrevista de emprego, e essa primeira entrevista de emprego eu teria que ir arrumada e limpa. Porque os pais falavam isso para a juventude preta na minha época, e é um sine qua non que pra gente continua até agora. Pessoas pretas, e você, se é Red Hunter, você pode lutar, né? Não importa o cargo. Pessoas pretas acima de 30 anos, nós sempre teremos entrevistas com roupas impecáveis, em momentos impecáveis, sem dar margem para o erro. Porque qualquer vírgula de erro que a gente tenha no sistema é uma chance de emprego que a gente perde. E perder uma chance de emprego, a gente está falando de perder chance para a nossa família, chance da nossa evolução, muitas vezes chances para conseguir o dinheiro para sobrevivência. Porque durante muito tempo a população preta no Brasil ela não teve a opção de fazer aquela questão, eu quero emprego ou quero um trabalho. A gente queria colocar comida para dentro de casa, né? Então, essa história ela me marca muito, né? Porque eu voltei depois tão desanimada, porque eu olhava para aquela professora e falava assim, poxa vida, por que comigo? Né? Por que você escolheu? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai para sua casa e comenta sobre o que essa professora comentou, comenta sobre o que comentou, ficou ótimo, né? Você já tinha se dado conta do racismo no comentário dela? Ou você estava tão animada com a possibilidade do novo trabalho que você só se deu conta quando eles chamaram a sua atenção? E aí eu queria saber como que você reagiu. Qual foi o tipo de insight que você teve naquele momento? Eu só me dei conta quando eu cheguei em casa, Dan. Só quando eu cheguei em casa e cheguei toda feliz. Porque eu falei, poxa, que legal, vai ajudar a pagar uma água, uma luz, comprar uma coisa que falta dentro de casa. É uma sensação de, olha, eu estou devolvendo para minha família o que a minha família vem me devolvendo. E quando eu entendi, porque quando eles falaram, eu voltei no outro dia na escola, eu olhava para aquela professora e a minha sensação era do tipo, tá bom, eu entendi onde você quer me colocar. Mas eu tenho uma rede muito forte. Você vai tentar me bugar. Eu não vou deixar você fazer isso. Mas eu só tinha essa força que, na minha opinião, é cruel demais uma criança na 5ª série ter que desenvolver técnicas de resistência, porque se engana quem acha que o racismo forma pessoas pretas resilientes. Ela forma pessoas pretas resistentes. E resistência, inclusive, a coisas que são simples, que é o amor. E aí a gente vai para situações como, por exemplo, a solitude de mulheres negras, a gente vai para espaços de pessoas pretas que são... o rótulo também que essa cidade coloca, a preta raivosa. Eu nem posso falar nada para essa preta porque ela já derruba, ela já fala. É essa resistência que a gente começa a construir lá na nossa base, que faz a gente olhar para um fenômeno que fala o seguinte, eu sei que eu vivo numa sociedade racista, mas todo mundo que não é preto, que vive em torno da gente, nunca é racista, mas eu vou dar um jeito do racismo estrutural, em alguma maneira, chegar em você. E ali foi o meu primeiro momento de entender isso. E por que eu falo que pessoas pretas formam resistência e não resiliência? Porque resiliente eu tenho que ser desse que eu nasci. Né? A nossa resiliência, ela vem no nosso DNA, ela circula no meu sangue enquanto população preta. Por que essa resiliência vem? Porque a minha resiliência, ela foi criada pelos meus antepassados, principalmente para criar estratégia para a gente ter o mínimo. Então, E a resistência, Vivi? A resistência... Fala um pouco mais sobre a resistência. Isso significa autoproteção? Significa se fechar para se proteger? É isso?
A resistência de conseguir viver todos os dias num lugar, num país, numa empresa, numa corporação, num CNPJ, em um mercado, em uma padaria, na rua, que não te quer, pelo seu tom de pele. Que não te quer. Sabe que eu lembrei, você te ouvindo, eu fiz já a mentoria da Ariane Santos, que é a CEO da Badu Design, que é uma mulher maravilhosa, preta, e que numa das nossas sessões ela comentou comigo sobre quando ela havia ganhado um prêmio e ela seria a capa de uma revista e ela tinha então um dia de princesa no salão. E ela foi ao salão, ficou esperando na recepção e aí o tempo começou a passar, porque as pessoas não queriam atendê-la. E aí ela foi para um lugar para lavar o cabelo e o cabeleireiro, com desdém, falou: bom, como é que eu vou dar um jeito nisso? Então, é uma situação que, quando ela me contou, obviamente me impactou profundamente, que de alguma forma se conecta dentro do meu pequeno repertório, mas eterno letramento sobre o tema da diversidade, e aqui diversidade racial, de forma muito direta, sabe? E acho muito importante você trazer isso, porque aqui eu quero saber da tua história, mas eu também quero aprender com essa história, dentro do meu papel como aprendiz e possível auxiliar, assistente em relação a ajudar a tentar mudar essa realidade, né? Você fala em um determinado momento, eu fazendo a pesquisa prévia aqui para poder te entrevistar, da época em que você tinha que retirar sua foto do LinkedIn para conseguir uma entrevista de trabalho. Comenta um pouco sobre isso com a gente. Um beijo, ó, pessoal, siga a Badu Design demais. A área é demais. Eu vou trazê-la aqui para um episódio. E é muito legal que a gente para pensar. A nossa força de resistência permanece trazendo para a gente força para continuar trazendo resultado ao ponto de a gente lutar, conseguir ser reconhecido e bum, que aconteceu com ela, né? O racismo, ele volta de uma maneira que fala, isso é microagressão. É micro para quem faz, para quem recebe é macro, né? E essas microagressões, uma delas, e a mais normal, é a porta de entrada, que é o que aconteceu comigo no LinkedIn. Então, até agora já não mais, né? Porque se colocar aí no Google Vivi Elias, aparece bastante coisa aí que eu andei reverberando. Mas eu já era diretora, eu já era coordenadora, eu estava em nível de coordenação numa empresa, eu já tinha muitos certificados internacionais que eu tenho até hoje. E eu precisava sair de uma empresa que eu estava, porque psicologicamente, isso é até legal citar, fazendo um parênteses aqui. Hoje, uma das formas mais eficazes da liderança preta ser derrubada é psicologicamente. Eu até falo muito dentro do movimento negro, eu venho falando muito esse ano, que antes a nossa chibata, ela era tangível e batia no ombro. Agora, com a evolução do racismo estrutural, em épocas que a gente vem discutindo IA, inteligência artificial, enfim, a chibata agora, ela é invisível e ela bate na nossa moral. Porque ela questiona a única coisa que não pode ser questionada de profissionais pretos que ralaram para chegar na cadeira que estão, que é a capacidade delas. E pessoas que são racistas, sim, que não admitem que são racistas, sim, mas que têm o poder da caneta, alegam que não é isso, não, é o viés. Ainda coloca a culpa na pessoa preta, ela vê racismo em tudo. Então, esses vieses, que não são vieses, mas são atos racistas muito bem estruturados no mundo corporativo, entendem que é muito difícil uma mulher preta, de pele retinta como eu, ter todo aquele certificado, ter toda aquela história, ter toda aquela posição. Principalmente na época com 33, 32 anos. Então, se fosse... ponto de questionar se é verdade? O tempo inteiro.
Porque se a gente pega, e o storytelling está pronto, tá? Porque quando a gente fala de atos racistas, atos discriminatórios, principalmente no mundo corporativo, o storytelling, o roteiro está pronto. É só você escolher ali, a gente brinca que é só escolher qual que é o plug and play da pergunta e resposta que você vai ter que ter. Porque o roteiro ali está pronto. E se a gente pega um homem branco, hétero, cis, principalmente se for do circuito eixo sul e sudeste, e falar com ele com 32 anos, ele tem 4 certificados, 70 milhões de 3 faculdades, MBA, mestrado, cadeira de liderança, ganha o prêmio, ele sequer vai ser questionado sobre isso. Tá aí, depois... Tem o outro viés que eu aprendi com a Ângela Donaggio, que você também, sua amiga, que você conhece também, que ela traz dados de uma pesquisa que mostra o percentual muito maior de homens brancos com boa formação e altos entre os CEOs das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Que isso? Porque a verdade é essa, eu não vou questionar. O roteiro dele já está pronto. Agora, uma pessoa preta? Não. Isso de jeito nenhum. Então, um belo dia, eu procurando uma recolocação, vendo as vagas ali no LinkedIn, eu deparei uma vaga, que depois eu vim a saber, porque eu fui investigar, eu sou dessa, né? Trabalha com gestão de risco, gente. Então, a pessoa que vai investigar o negócio para entender causas, impactos e efeitos. Depois eu vim saber que era cópia e cola do meu currículo para essa vaga. Eu falei, gente, sou eu? Me apliquei. Não me chamaram. Aí eu falei, não pode ser. Aí eu apliquei para uma outra vaga, que já não era mais tão parecida. Apliquei também, não me chamam. Apliquei para uma outra vaga, não me chamaram. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Não pode ser, gente. Eu conheço tanta gente que consegue emprego no LinkedIn, e na minha época, como fazer os antigos maias, a forma tecnológica de eu procurar emprego era em plataformas de site, né? Como na época tinha uma famosa, né? Que começa com C lá, enfim. E a grande maioria dos meus empregos eu conseguia por lá. E me deu esse momento de estalo, porque eu falei, por que lá eu sou chamada para entrevista e no LinkedIn não? A única diferença era a foto. Então, o que eu comecei a fazer? Tirar foto do meu LinkedIn e para me aplicar às vagas. Qual foi a minha... Depois eu brinquei com o pessoal que eu acabei de fazer um teste social sem querer. Qual foi minha surpresa? Eu comecei a ser chamada para algumas vagas. Obviamente, né, que encarar essa obviedade hoje, de novo, o roteiro já está pronto, é as pessoas falarem o seguinte, e pode ser que algumas pessoas que estejam ouvindo a gente falem, não é porque é um número grande de pessoas que estão no LinkedIn, é porque é um número grande de vagas, é porque é difícil, as desculpas estão prontas. Mas eu vou trazer aqui um haha moments para essas pessoas. Isso era no passado e até hoje, pessoas pretas evitam o LinkedIn, porque ele não é um espaço de inclusão. Nós temos uma resistência, principalmente para média e alta gerência, eu e várias pessoas, em toda vez que a gente vai falar mentoria, evento, acumulamento, fora eixo Rio-São Paulo, primeira coisa, quando eu vou falar de carreira para pessoas pretas, eu falo, vocês precisam ocupar o LinkedIn. E o que elas... Por que isso, Vivi? O que elas me falam eu não, lá é um lugar branco. E realmente fui durante muito tempo. Porque criou-se, e aí o que eu faço a provocação do LinkedIn para elas é que não é um lugar só para procurar emprego. O LinkedIn ele não é unicamente uma plataforma de recrutamento e seleção. Ele é uma plataforma de troca de ideias. E eu provoco isso para eles porque enquanto a gente não tiver a efetividade de estar nesses lugares para aprender e para observar o que vem acontecendo nas nossas carreiras, nas nossas jornadas, a gente vem um passo atrás. Então, a dica que eu dou esteja no LinkedIn não para procurar emprego. Esteja no LinkedIn para seguir as pessoas certas
que podem contribuir com aprendizado, com conteúdo, com troca, com treinamento, próprio LinkedIn tem muito treinamento, que vai contribuir com a sua jornada. Porque isso faz diferença na nossa carreira. E com o letramento da sociedade, porque a partir do momento que você produz conteúdo, as pessoas estão muito ativas, né, na produção de conteúdo, e você tem bom conteúdo, você vai ter mais conexões, mais seguidores. Você e eu fazemos isso. Eu te sigo já há um bom tempo e, obviamente, para me preparar para essa entrevista hoje, eu li artigos teus maravilhosos, assim. Mas eu quero, antes de entrar nos teus artigos, você falou ali no comecinho sobre a pressão por estar impecável numa entrevista de trabalho em relação a cabelo, roupa, linguagem e etc. Você acha que isso se dá por conta de não oferecer a justificativa que um entrevistador estaria buscando para retirar uma pessoa negra do processo? Isso é histórico na população preta, né? Principalmente população preta e periférica. A gente precisa entender que a gente vive numa sociedade como toda que se coloca como avançada, como disruptiva, mas a gente permanece dentro da sociedade brasileira com alguns comportamentos coloniais, né? Só a gente pegar ali a história do Brasil, se a gente fizer um paralelo, a história preta brasileira e a história do Brasil com o contexto, eu sou, possivelmente, aos 44 anos, a segunda ou terceira geração que conseguiu romper algumas barreiras financeiras de acessos que pessoas brancas estão na sexta, sétima geração e que não teve a linha de largada, foi completamente diferente da minha, que foi lá atrás, deles foram sempre lá na frente, né? Então, o que a gente faz? A gente tem algumas formas para que a gente não seja reprovado em processo seletivo, ou seja excluído de processo, ou reforce vieses inconscientes, porque eu quero acreditar, a Ângela mesmo, nossa amiga, beijo, Angelinha, a Ângela tem uma provocação muito forte, ela fala o seguinte, eu não quero acreditar que alguém acorde hoje de manhã e fala assim, hoje eu vou acabar, não vou ser ético com alguém. Eu tenho essa mesma convicção, eu não acho que as pessoas acordem e falam assim, hoje eu vou cometer um ato racista, deixa eu escolher quem é que eu vou fazer isso. Eu torço, eu preciso acreditar que existem mais pessoas não negras, brancas, com viés, do que as racistas oficiais que eu já me deparo no dia a dia. Eu preciso que são o aliado. Então, quando eu entro nesse recorte, eu não posso correr o risco porque eu não sei se aquele recrutador, naquela entrevista de emprego que vai mudar a minha vida, ele vai me pegar, ele é racista ou ele tem um viés. Então, eu não posso dar chance. Então, se ele me pegar, por exemplo, cismar que o que está fazendo de ruim, o cliente dele é um cliente que ele já fez uma pré-definição e já entendeu que esse cliente dele não vai aceitar ter uma mulher preta com uma roupa marrom, eu perdi. Só que ele, por outro lado, ele não vai me falar, olha, Viviane, super bom, seu currículo é demais, eu vou te dar um briefing para quê? Não use roupa marrom na frente do meu cliente. Ele não vai fazer isso. Ele já vai ter o rótulo, a pré-concepção, o pré-julgamento, a resposta e tá aí os números. Quanto a fatos, não há argumentos. Foi assim que a gente aprendeu. Os números não mentem. Mesmo quando a gente teve um boom de ações afirmativas para a diversidade e a inclusão, a gente nunca conseguiu virar para 3% em qualquer cadeira de alta administração. 3%. Então, se parar para pensar um momento, 3% de presidentes de empresas no Brasil pretos. A gente nunca teve. A gente sempre tem uma pessoa que a loucura é que a gente sabe falar nome dessa pessoa,
Você fala assim, Dé, me fale todos os nomes dos presidentes das 500 maiores empresas do Brasil. São 500 nomes, você fala, bebê. Vou falar alguns, eu vou quiser, não vou falar 500. Se você te devolver a pergunta, Dé, me fale o nome das pessoas pretas que são presidentes da lista das 500 maiores empresas do Brasil. Eu vou te falar, a Tarciano, que é uma mulher preta, de pele clara, a autodeclaração dela é quando preta, quando parda, de pele clara. O caráter da exceção, né? A gente tem teve o Edivaldo, que foi presidente da Amil, alguns anos atrás. A gente tem o Maurício, da Bayer, que foi um homem preto de pele retinta. E eu acabei de te contar os 3 únicos presidentes de empresa do Brasil, na história do Brasil, das 500 maiores empresas. Ah, mentira, a gente tem o Denilson, o D, que é do BB Asset. Acho que é BB Asset, se não me engano. Depois eu corrijo onde está o Denilson. Denilson liberado. 4. É aí que a gente vê essa diferença. Conselho, a gente faz o mesmo número. Diretoria, a gente faz o mesmo número. E muito vem desse nosso lugar de se preparar. Eu preciso estar preparada, Dé. Eu preciso, porque eu sei que as perguntas vão vir diferentes. Tem uma pesquisa do INSPER, que eu lembro quando eu fui olhar um pouco com mais atenção esse tema, né, do racismo estrutural. E é uma pesquisa que mostra a realidade do Brasil, que quanto maior a posição hierárquica nas empresas, menor a penetração de homens negros e muito menor ainda de mulheres negras. E aí eu queria pegar um gancho, um artigo seu que eu li com um alerta muito marcante. Você fala que no livro Mulheres Negras Não Deveriam Morrer Exaustas, da Tabitha Walker, a autora cita que a mãe dela havia aprendido sobre contos de fada com a sua avó e com o Walt Disney. Mas que ela, a autora, aprendeu sobre o mesmo tema com a Oprah. E aí você complementa que você mesma aprendeu sobre contos de fada como mulher brasileira, preta e periférica com a invisibilidade. E você vai além, falando que a sororidade das mulheres brancas se transforma em dororidade para as mulheres negras. Primeiro, uau! Que palavras, que força! Mas eu tenho que te pedir para falar mais a respeito. Deb, esse livro, ele é um livro fantástico. É um livro que foi indicação da minha amiga, da Jessa Jean, que é uma incansável, uma mulher preta revolucionária, incansável, mentora de grupos de mulheres pretas, justamente para conseguir reverter essa nossa ausência de representatividade, que é a invisibilidade, porque hoje a gente consegue ter a visibilidade de algumas resistências que continuam aí no mundo corporativo. E a sororidade seletiva, né, ela vem de um espaço, então só colocando aqui um contexto, né? A sororidade, é um termo que foi construído dentro do feminismo para que, basicamente, uma mulher suporte a outra nas questões boas e nas questões ruins. Que, basicamente, a gente tem, dentro do feminismo, uma rede de apoio, uma rede de suporte, uma rede de que depois viraram alguns movimentos, né? Uma sobe e puxa a outra, que foi até uma mulher negra que criou esse termo e depois acabou viralizando dentro do feminismo, enfim. Mas, basicamente, sororidade quer dizer, quando uma mulher vê outra sofrendo, ela não vai participar do pacto do machismo para ajudar mais essa mulher a sofrer. Ela vai estender a mão para trazê-la de volta. Ela vai viabilizar acesso a essas outras mulheres quando ela chega no patamar que ela consegue fazer isso. Ela vai dar um ombro amigo, ela vai acolher, ela vai ajudar. Isso é sororidade. A gente conseguiu, há
a façanha, e é sempre bom e importante falar que tudo que eu estou trazendo aqui não dá para generalizar, que são todas as pessoas, porque a gente tem várias mulheres aliadas conscientes. Eu tenho a sorte de ter algumas, falamos de Angelinha, de Aldonela, eu tenho milhares de mulheres não negras que fazem diferença na minha jornada, e onde eu estou, eu tenho obrigação de reverberar o nome delas, para que outras pessoas pretas também tenham esperança de que há, enfim. Mas elas também são poucas, porque a gente conseguiu criar a sororidade seletiva. Eu vou fazer tudo o que a sororidade está falando para mim, se você pensar que nem eu, se você tiver a mesma cor, se você tiver a mesma classe social, se você viver no nichos que eu, se você for da mesma religião que eu, se você for da mesma comunidade que eu. Então a gente selecionou caixinhas para escolher, quanto mulher, quem deve ser, para quem eu devo dar a minha sororidade. E isso não é de agora, isso é histórico. Todas as grandes revoluções feministas da história sempre tiveram nos livros de história protagonistas brancas. Estou falando do sufragismo até movimentos recentes. Quem conseguiu quebrar muito bem essa barreira foram movimentos como Black Lives Matter. Então, pessoas não negras e que queriam entender ou surfar ou estar ali naquele momento, elas começaram a criar um feminismo branco. Então, mulher tem direito a voto. Quero ter, mas mulheres pretas vão continuar limpando minha casa, cuidando do meu filho, e o máximo que eu vou deixar ali para elas é perguntar para elas coisas que são interessantes. E aí é o movimento colonial que a gente vive até hoje no Brasil com relação à empregada doméstica. Vira e mexe, a gente pega aí na rede social casos extremamente bizarros, né, de empregadas domésticas pretas que tem talher separado para comer, que até gente boa tem... outro dia eu vi uma influencer que, na minha opinião, é muito perigoso esse papel delas, porque 90% dos influencers não têm letramento, nem racial, e muitos deles nem de gênero, então normaliza, perpetua coisas que não deveriam. A mulher fazendo um vídeo e totalmente confortável de falar que ela pediu a dindinha para a mãe dela, e a mãe dela não quis dar a dindinha, porque a dindinha a vida inteira limpou para ela, cozinhou para ela, agora ela casou, ela queria levar a dindinha para casa dela, e ela estava nervosa com a mãe dela, que não quis dar a dindinha, e falou para a mãe dela que quando a mãe dela morresse, era para deixar a dindinha no testamento para ela. Meu Deus, lamentável. É o mínimo. É o mínimo, e é isso a sororidade seletiva. É isso que a sororidade seletiva normaliza. Porque, de novo, eu vou pro roteiro pronto. Qual que foi o vídeo de desculpa? Ai, a Dindinha ama a gente trata até a Dindinha como da família. Aqui, gente, eu falei isso, mas Dindinha, vem aqui falar. Você acha que a Dindinha é o emprego dela, Dé? É o que ela sustenta a família dela. É onde ela vai tirar o arroz e feijão da família dela, que sequer ela deve ver uma vez por mês. Isso. Né? É esse lugar da sororidade. Eu trago esse exemplo porque é um exemplo muito claro, fica muito claro para todo mundo. Mas a sororidade seletiva no mercado corporativo chega a ser de uma crueldade sem tamanho. Porque agora a gente entende que mulheres pretas conseguiram um processo de protagonismo, e aí eu chamo essas mulheres pretas por conta da reputação. Tá aí um outro exemplo que a Chobata agora é moral e bate na nossa mente e é invisível. Esse é um outro exemplo. Ai, vem cá, gente, eu tenho uma amiga preta, vem cá, Vivi, vai ter um evento que eu vou chamar todas as minhas amigas, é super importante você estar aqui. Você chega no evento, tem 200 pessoas e tem uma pessoa preta. Para que isso? Que é para não correr o risco dela postar a foto do evento na rede social e alguém falar, nossa, não tem gente preta aqui? Ela fala, não, tenho a Vivi. É o tokenismo, né? É o tokenismo. É essa linha tênue que eu falo que não é viés, é racismo. E aí a gente vai para o termo dororidade. O termo dororidade, ele não é meu. Eu vou pedir desculpa, mas daqui a pouco eu lembro o nome da pessoa. É uma professora que criou o termo dororidade. E ela criou o termo com a seguinte reflexão. Mulheres pretas
se unem na dor. Porque a nossa história, ela é construída na dor. E como a gente consegue fazer essa revolução? Através da união de mulheres pretas que são iniciadas pela dor. E quando a gente consegue transformar dor em potência, a gente consegue criar um feminismo preto, resiliente, resistente e sobrevivente. Então, quando a gente fala de dororidade, eu estou falando basicamente que... e aí eu vou fazer um paralelo com a empregada doméstica. A filha da Dindinha, se a Dindinha for mãe, enfim, os filhos da Dindinha não vão ter creche integral, não vão ter lugar, possivelmente, que não tenha nenhum tipo de violência. A chance, isso é estatística, tá? Estou trazendo a figura de Dindinha, mas em estatísticas reais. E se alguém quiser de estatística, tem uma base do... Depois eu mando também, se quiser depois colocar o site em edição, do CET, da ACE, da Bento, que tem uma base de pesquisa pública, gente. Entrar no site e fazer os filtros, vocês têm esses números aqui. Homens brancos comparados com mulheres pretas, mulheres brancas comparadas com mulheres pretas, homens brancos. Tem uma pesquisa infinita, então ajuda muito nessa visão. Qual que é o site? É o do CERT. CEERT. Eu vou dar o link. CEERT, certo. Daqui, que é uma pesquisa, uma base de dados. É um movimento de trabalho criado para igualdade social, criada pela maravilhosa Cida Bento, com uma equipe genial. E aí a provocação, né? Houve uma palestra dela que ela falou assim, já que falaram que não tem, que isso o Brasil não tem racismo, que o mundo corporativo não tem racismo, enfim, que isso é uma falácia de pessoas pretas falando para pessoas pretas, peraí que eu vou mostrar que tem. E ela fez uma pesquisa em Power BI que para mim é maravilhosa, maravilhosa. E a sororidade, então a filha da Dindinha, nesses indicadores que vem para cima dela, da persona dela, quanto mulher preta, ela vai precisar de outras mulheres pretas para dar o suporte. Então, um exemplo são as mulheres pretas na periferia, na quebrada, que cuidam do filho das outras, para que as outras vão passar um mês, uma semana, ter uma folga a cada 15 dias para ver o filho, ou as que conseguem, que chegam no trabalho às 6 da manhã para ter o café, o pãozinho quente da pessoa, e saem do trabalho às 8 da noite para conseguir fazer a janta e deixar tudo pronto, e chegam na sua casa às 11, 11h30, e aí vão buscar essa mulher que não é horário da creche. Então a gente tem as cuidadoras de bairro, que são as mulheres que não têm nem preparo para dar suporte infantil, mas que transformam isso em uma questão de renda. E aí o sistema que não conhece essa efetividade, o que faz? Vai lá e multa. Porque fala, você não tem alvará para ter uma creche aqui. Você não tem condições de cuidar da criança aqui. Para você abrir uma creche, você tem que ter tal. Que eles entendem que ali não é uma creche, ali é um lugar de cuidado. As crianças não estão sendo alfabetizadas, educadas como deveriam. Ah, mas o governo, ele dá a creche. Ele dá. A creche que a criança entra às 8 da manhã e às 4 da tarde, que horário de trabalho a gente tem que permita que a pessoa faça isso? Ele vai ficar com alguém. Isso é um exemplo de economia periférica de existência através da sororidade. As mães, um outro exemplo de sororidade histórico que eu acho maravilhoso, as baianas do Acarajé. E aí eu já linko com o meu ponto de visibilidade, né? Você sabe que as baianas, que hoje a gente chama de baianas do Acarajé, e principalmente lá em Salvador, né, as comunidades que tinham de mulheres pretas, principalmente da Resistência Salvador e Concagua Baiana, onde começou até o movimento de independência ali do Brasil, essas mulheres são as primeiras empreendedoras do Brasil, sabia? Conta mais. E a loucura é que elas foram as primeiras empreendedoras do Brasil, sabe por quê? Porque quando acabou a escravidão, e já no final, quando tinha os primeiros movimentos de liberdade, as pretas que conseguiam comprar sua liberdade, ou as pretas que ganhavam a liberdade de alguma maneira, elas entendiam que as madames, e nem era
não convinha à época que madames fossem para a beira do fogão para cozinhar, jamais, elas entendiam que elas não sabiam cozinhar, elas não sabiam fazer o processo. Então elas falaram o seguinte, olha, eu vou fazer a comida, só que você me paga, eu não sou escrava. Então, eu faço a comida, você me paga. A grande maioria dessas mulheres, elas eram algumas chamavam até de escravas de ganho, né, porque tinham um ganho ainda, né, o nome de escravo sempre em alguns lugares, elas iam para a rua, montavam um tabuleiro e vendiam esses itens. O que elas faziam com esse dinheiro? Elas pegavam essa grana e compravam a liberdade de marido, filho. A grande maioria, perceba como é na dor, a grande maioria começou principalmente a Irmandade, as irmãs da Irmandade da Boa Morte, se eu não me engano, elas pegavam dinheiro para dar enterro digno para os filhos, para o marido, que morriam tomando chibatada ou que morriam na lida, onde uma sobrevida, estou falando de uma sobrevida de uma pessoa ali, escrava, de em torno, com sorte, de 25, 26 anos. E depois, rapidamente substituída. Tira um, compra o outro. Então, elas levantavam esse dinheiro para dar um enterro digno. A Irmandade da Boa Morte. Porque não queriam jogar numa vala, não queriam colocar em qualquer outro lugar. Essas mulheres, hoje, que a gente vai lá em Salvador, tira foto, as baianas da Acarajé, essa coletividade de alimentação de pessoas pretas vem dessa história de dor. E aí, quando a gente para pensar, quantas chefes de cozinhas pretas recomendadas e altamente aplaudidas a gente tem hoje no Brasil? Porque se inverteu. É verdade. Chefes de cozinhas brancas aclamadas, não negras aclamadas, estudaram em escolas que não tem de gente preta. E aí você consegue fazer essas conexões com dororidade e sororidade. Porque chefes de cozinhas brancas não ajudam na construção de chefes de cozinhas pretas. Se essas chefes de cozinhas pretas aprenderam a cozinhar com a mãe, com a avó, com a tia-avó, que aprendeu com a bisavó, que pelo nosso histórico do Brasil, aprendeu a cozinhar vinho de África e aprendeu a cozinhar aqui no Brasil, que era para sustentar as avós dessas mulheres. Aí acho que entra um outro elemento também, né, Vivi, que é o baixo acesso às oportunidades de educação, que de alguma forma se conecta com a invisibilidade que você falou ali no início. Ou eu estou errado? Exatamente, daí é loucura a gente parar para pensar que quando a gente vai, e aí eu acho que é um dos nossos maiores erros no Brasil, a gente não conhecer a história preta brasileira. As pessoas hoje que estão nas cadeiras de tomada de decisão no mundo corporativo, elas colocam lá naquele roteirinho do storytelling muito pronto, elas colocam isso como um mimimi. E esse mimimi, que quando falo de mimimi, que é a dor dos outros que não dói na gente, né? Esse mimimi que a Vivi está falando aqui agora, e que muitas das pessoas que normalmente assistem seu programa vão falar, ixi, lá vai a Viviane falar novamente disso, não vão assistir, ou vão assistir de forma seletiva, não querem encarar que tem até uma frase super famosa disso, que fala, o Brasil não conhece a história preta, mas essa seria a história do Brasil se não fossem os pretos. Uhum. E aí o que a gente faz quando a gente não dá para negar esse ponto? A gente coloca em alguns rótulos. E esses rótulos que a gente coloca é o seguinte, a gente normaliza pretos no futebol, em esporte, tá aí as Olimpíadas, né? A minha provocação das Olimpíadas tá bom, legal, a Rebeca, várias, né? Mulheres pretas dominaram os esportes brasileiros, né? O Brasil tava lá e a sua grande maioria eram mulheres pretas. E aí eu vi uma galera não negra celebrando, LinkedIn, nossa, a Bia, a Rebeca, que demais. E a minha provocação foi, tá, legal, e as mulheres pretas da sua empresa? Mesma coisa do Vini Júnior, né? A polêmica do Vini Júnior ali na bola de ouro. O Vini Júnior não ganhou, super injusto, isso tá errado, isso... Tá, e qual foi a última vez que você deu o cargo de liderança para uma pessoa preta na sua empresa? Quando foi incômodo na sua empresa
você não ter pessoas pretas na premiação do final do ano agora. A gente está no final, eu sei que pode ser temporal, mas estamos no final do ano e é só fazer uma gravação aqui. É a gravação. E aí, gente, parem, vai lá, pega no final do ano passado, pega o final desse ano e vê a quantidade de postagem das pessoas com o troféu. Eu ganhei o troféu de líder da minha empresa. Eu ganhei o troféu de destaque de vendas da minha empresa. Eu ganhei o troféu de termos técnicos. E olhem a quantidade de pessoas pretas que ganharam isso. Eu estou celebrando demais, porque é a primeira vez que eu vejo aquele prêmio Caborai com 2 pessoas pretas recebendo. Será que realmente a gente não tem pessoas pretas para receber prêmios técnicos na nossa estrutura corporativa? Mas os rótulos nos permitem a questionar o bola de ouro. E a gente faz isso todo dia, no nosso dia a dia. E é uma zona de desconforto que a gente precisa tirar essas pessoas, né? Legal, você não é racista, mas o que você está fazendo para combater o racismo? Quando acontece uma situação que é clara de racismo na sua corporação, você fica em cima do muro? Você tem um compliance antirracista? Você ouve a pessoa preta para entender ou você rotula, não, é um caso de... A piada, né? É um caso de desinteligência entre líder e liderado. Você investe em prevenção ou você só tem uma política de diversidade e inclusão que você usa só em novembro? Esse fiel da balança é o que a gente hoje chama de intencionalidade. Porque, infelizmente, até agora, 2024, o que eu tive e vivi no Brasil foi uma onda de não existe, para vamos falar, e agora a repercussão agora não é nem que eu não queira o movimento anti-woke que está vendo top-down, roteiro pronto, mas são pouquíssimas pessoas que têm a intencionalidade de fazer o diferente, de fazer o que é certo, o que moralmente é certo. E que para o negócio, é lucrativo. Que a gente tem pesquisas falando sobre isso. Vou pegar o gancho, porque você traz um tema que eu pretendia te perguntar. Então, a gente tem grandes empresas, vou pegar o exemplo dos Estados Unidos, como Harley-Davidson, como Johnny Walker, GM, Ford, Toyota, estão pulverizando, extinguindo as suas áreas de diversidade, equidade e inclusão. Uma justificativa seria, não, a gente está enxugando a estrutura pela pressão por melhores resultados, os acionistas, os cotistas, se forem empresas investidas de fundo e etc. E a realidade é que se é um valor, uma essência, essa seria a última coisa a ser feita. Mas eu queria ouvir a tua visão sobre essas empresas que, no momento em que isso começou a ganhar mais força, ESG, etc., abrem essas frentes e agora desligam a luz e falam, não, não tem mais isso aqui. Eu ouço te dizer que o movimento anti-woke é a desculpa perfeita para o momento perfeito para quem nunca quis fazer inclusão e só quis fazer diversity washing. Isso mesmo. Sabe aquela formulazinha importada que a gente precisa ter para ter ali a desculpa? Gente, eu até queria, mas o movimento anti-woke me obriga a demitir. E aí tem uma demissão em massa, tem um layoff. Eu venho até antes, eu já venho falando disso há algum tempo. Layoff daquelas empresas de tecnologia que aconteceram foi um exemplo claro. Precisamos demitir em massa, precisamos reestruturar, precisamos fazer. Eram só pessoas pretas em massa que eram desligadas. Era tranquilo. Acho que foi a partir de 2019, 2020, acho que foi um dos piores momentos para a empregabilidade do operacional preto. Porque a gente teve um boom de empresas que a gente falou assim, agora vai, que incharam as suas bases de pessoas pretas e que quando precisou ter, e aí teve a desculpa do anti-woke e se ligaram a acionistas, resultados,
Quem que a gente vai mandar embora? O sobrinho do sócio, o primo amigo do... Não, vamos mandar gente preta, porque é a base, é a massa. E a justificativa é número. Eu não mandei gente preta embora, é que era o maior número que eu tinha. Mas aqui eu estou falando de uma coisa que ela tangencia esse tema da base, que é uma área de diversidade, equidade e inclusão que vai lá a inocular continuamente a cultura e as práticas da organização. Como é que você vê isso acontecendo? É que esse começo dessas instituições das áreas de GNI começaram aqui no layoff. Então, começaram a mandar base de pessoas pretas embora, começaram a tirar pessoas pretas de liderança, começaram a limpar, e aí, poxa, se eu não tenho diversidade, por que eu vou ter uma área de GNI? Por que eu vou ter uma área de diversidade e inclusão? Porque agora eu fiz. Só não ficou quem não se desenvolveu, só não ficou quem não colocou o processo, só não ficou quem não teve oportunidade, só não ficou quem não aproveitou. Então, a partir de agora, a minha empresa é super inclusiva. Eu não preciso mais de área de diversidade e inclusão. Tira. Transforma em área de cultura. Transforma em área de global. Dá um outro nome. Dá um nome de People and the Research. Até isso eu já ouvi, gente. Essa para mim foi a máxima. Enfim. Por quê? Porque eu limpei uma base de pessoas operacionais que poderiam me questionar internamente, na minha cultura interna. Você imagina o seguinte, se eu não faço uma limpeza de pessoas diversas, eu tenho uma massa que vai questionar, e a área de GNI? E aí, quando eu vou ter salário igual, avaliação de desempenho igual, quando eu vou ter uma empresa que coloque o meu rosto na propaganda, quando eu vou ter, enfim, e aí pressiona internamente. As empresas que já nunca tiveram intencionalidade entendem pressão de mercado. É o diversity washing, que é um termo, é importante soltar. Esse termo diversity washing é um termo que todo mundo usa, mas tem uma proprietária no Brasil, que é a Liliane Rocha, da Gestão Cairós, e ela definiu esse termo, ela tem a patente desse termo aqui no Brasil. E a diversity washing, ele quer falar sobre isso. Eu tenho pressões externas, a minha cultura não é preparada, traz e coloca uma figura, que é essa pessoa de GNI, para falar. Se eu não tenho mais pressão externa, se eu não tenho mais a minha base, tiro. E aí, agora, em 2024, a gente tem a COP30, é a pessoa de ESG. É a pessoa de ESG que, na teoria, na justificativa, vai cuidar da sustentabilidade, e uma perninha da sustentabilidade é a diversidade e inclusão. Tá errado. Por isso que eu sempre falo que não deveria ser ESG, deveria ser GES. É isso sim que deveria ter, porque uma ausência de governança normaliza coisas como essa. Ótimo, você está me dando um gancho muito bom aqui. A gente se conheceu no IBGC, quando eu lecionei o módulo de abertura da segunda turma de formação de conselheiros negros, iniciativa da B3, do IBGC e da Iniciativa Empresarial pela Equidade Racial. E eu fui lecionar o módulo de missão do conselho e papel do conselheiro, uma turma de 40 lideranças negras de empresas abertas. E a Ângela Donaggio, eu estava procurando, como parte do meu letramento, entrevistar, dentro da minha preparação para poder lecionar aquele módulo, entrevistar pessoas negras que estivessem em posições de conselho, posições de comitês, posições de alta liderança nas empresas. E aí a Ângela me indicou, entrevistei várias pessoas, e aí te entrevistei e nós tivemos uma coincidência enorme que você estava fazendo aquela formação. Você percebe avanços no tema da equidade nos conselhos e nos comitês? E aí eu te pergunto tanto em relação à raça quanto a gênero, porque a gente está falando aqui de extinção da área de DEI, a gente está falando de demissão da base, mas tem uma responsabilidade do chamado tom do topo. Como é que você vê o tema da diversidade nos conselhos e comitês aqui no Brasil?
Eu vou ser direta e reta. Morto. Morto. Toda essa história que eu contei, toda essa contextualização que eu dei na minha resposta anterior, culmina nessa sua pergunta, né? Porque, estrategicamente, somente as empresas que têm real intencionalidade de mudar esse sistema é que continuam entendendo que não há diversidade, mas a inclusão faz diferença nos seus negócios. E são essas empresas que continuam vendo gênero, raça, pessoas com deficiência, LGBTQIAP+, povos originários como parte da sua cultura, como parte do seu DNA e como parte estratégica quando a gente fala da estratégia de cultura e de empresas, de pessoas no centro de tudo. Uhum. São essas empresas que a gente olha e fala o seguinte: legal, é delas que eu vou consumir, é delas que eu vou comprar, é delas que eu vou fazer a diferença, é delas que eu vou dar rentabilidade. Pouquíssimas. Vou fazer aqui propaganda delas, porque quando você tem a real intencionalidade, você nem precisa de propaganda, você só precisa ser reconhecido nos bastidores, você está fazendo o caminho certo. Dessas grandes empresas que são... Desculpa, eu vou te interromper, e tem um tema que é atuar em um conselho ou um comitê, não porque você é uma pessoa negra, mas porque você é tecnicamente muito capaz. É isso, né? É meu sonho. É meu sonho. Eu vou te falar uma coisa que mexeu muito comigo. Eu fiz um curso recente aí de conselheiros, e aí tinha a simulação final, né? Obviamente, eram poucas pessoas pretas no curso, e eu muito feliz, porque tinha mais de umas, tinham 3, então eu tava contentona que já tinha aumentado a representatividade no grupo de mais ou menos 30 pessoas. E nessa formação de conselheiro teve uma simulação no final. Eu fui como uma participante dessa mesa de conselho na simulação. E era o líder do comitê, né, o presidente do comitê administrativo dessa simulação, é o grande CEO reconhecido, extremamente competente, negócio extremamente lucrativo no Brasil. E na discussão do caso, tinha uma parte lá, se eu comprava terra ou não comprava terra, e existiam 3 lugares possíveis para comprar terra e que estava na descrição do cenário que a gente estava analisando, e um desses cenários, um único desses cenários de compra, era a África. Essa pessoa se sentiu extremamente confortável de pegar o microfone na frente dessa sala com todas essas pessoas, na frente de conselheiros que estavam acompanhando ali, os professores, falou o seguinte: olha, com relação à compra de terras, eu sugiro a gente ver terras no Paraguai, porque a gente já está próximo aqui do Brasil, tem familiaridade cultural, enfim, e o Paraguai nem estava nos cenários. E eu peguei e fiz a provocação, falei assim, mas por que não a África? E ele se sentiu totalmente confortável de falar assim, não, é porque na África a mão de obra é muito tribal. Isso é um exemplo clássico do que vem acontecendo nos conselhos quando a gente fala de GNOI. E o que mais me incomodou não foi a postura dessa pessoa. Foi o silêncio de todas as outras pessoas que estavam em volta, que nem os comentários do caso se deram o trabalho de falar, toma cuidado, diversidade e inclusão pode acabar com o seu negócio se você não tem noção de reputação de prática do que você fala. Isso é um exemplo que vem acontecendo nos conselhos e nas altas administrações agora. Eu ouvi de conselheiros extremamente experientes que eles até contrataram um preto, mas o preto não era militante. Até contrataram uma mulher, mas a mulher não era militante, que já passou na época da gente ter em conselhos gente militante. Se falar a minha verdade em momentos estratégicos para você é ser militante, você pode me rotular do que você quiser. Mas eu posso te garantir que eu, quanto mulher preta, sentando numa cadeira de conselho, a última coisa que eu vou falar é de raça, é de gênero. Eu só vou falar de D&I se fizer sentido para o negócio da empresa que eu estou representando. E isso não é falar sobre a minha verdade, é falar de negócios. É porque eu acho que tem
uma interpretação imediata da palavra diversidade, Vivi, em relação a gênero, raça e etc., quando o correto é pensar o seguinte: as histórias, trajetórias e repertórios distintos colaboram para um diálogo ou uma discussão construtiva que eleva o senso crítico e que cumpre com o papel de um conselho ou de um comitê. Só que eu entendo que o que eu estou dizendo, e é o que eu de fato acredito e procuro seguir nessa direção, aprendendo dentro do meu letramento, é muito distante da realidade das empresas. E aí cabe a quem tem esse tipo de consciência de letramento atuar para buscar a modificação. Agora, quando você usa a palavra morto, isso é muito forte. E o morto, você acha que é um retorno ao racismo estrutural? É o anti-woke? É a justificativa de que não consigo encontrar bons conselheiros ou conselheiras negros? O que é? Dé, eu vou voltar um pouquinho à sua pergunta. Você faz isso porque você é um aliado de verdade. Você é um aliado que não quer protagonismo, mas quer mudança. Você é um aliado que entende e propõe para as empresas que você traz pessoas diversas para os processos seletivos a mais diversas posições. Empresa, isso aqui é business. Você vai ter diversidade de ideias, você vai ter inovação. Você não está fazendo porque você é amigo da Vivi, ou amigo da Ângela, ou amigo das pessoas pretas. Você está fazendo porque você já entendeu que a gente tem uma correção histórica a ser feita. E sorte das empresas que conseguem entender o propósito que a sua empresa e você, e eu sou suspeita para falar, todos da sua empresa fazem no dia a dia de uma construção de uma sociedade mais igualitária, um equilíbrio. Sabe, Vivi, eu quero fazer um adendo aqui que tem um grupo dentro do Grupo Propósito que criou um comitê de trabalho chamado Pró-Diversidade. E esse grupo ajudou muito no meu letramento pelos inúmeros conteúdos, pelas pessoas que eles trouxeram para que a gente pudesse ouvir essas histórias. E o que eu me dei conta é o quão pouco eu estava advogando, me letrando em relação a esses temas. Então, tem um processo de tomada de consciência e quando você faz esse elogio público, eu fico lisonjeado, mas eu digo o seguinte: com muita humildade, eu sou um aprendiz e tem muito mais espaço para a gente fazer. Tanto é que eu fiquei, ao preparar aqui esse episódio com você, eu fiquei pensando, puxa, mas eu só estou fazendo perguntas sobre diversidade, sobre o tema racial. Eu poderia ir para outras frentes, mas, ao mesmo tempo, refletindo e meditando a respeito, eu pensei, eu preciso usar esse espaço e as pessoas que estão nos ouvindo para criar um efeito de reverberação em relação ao aprendizado, em relação ao letramento. E quando você traz a expressão morta, como essa intenção, essa presença, né, essa evolução em conselhos e comitês, isso para mim é um alerta vermelho piscando, que a gente precisa trazer isso com mais frente, não de um jeito agressivo, de um jeito combativo, mas sim dizendo, gente, essa é a realidade e o que a gente pode fazer, cada um de nós. É fácil atribuir, né, à economia, ao anti-woke, etc. Mas todos os demais que querem crescer, que querem colaborar, eles têm que ouvir essas tuas palavras. E mais do que isso, fazer alguma coisa a respeito. Estudar, refletir e agir. É isso, daí o que você acabou de falar é o que eu venho falando e tentando falar há muito tempo, mas a gente não vai ouvir isso de uma pessoa preta, a gente vai ouvir isso de uma pessoa que é igual a nós.
esse é um papel importante do aliado. E te respondendo o porquê que esse assunto está morto, não é só pelo anti-woke, não é só sobre recuo de diversidade e inclusão, não é só sobre ausência de estrutura, mudanças geopolíticas, não é sobre isso. É sobre uma palavrinha simples que chama privilégio. Ninguém quer perder o seu privilégio. E o privilégio branco, ele é tão... O privilégio branco, eu falo que ele é o coração do racismo estrutural. Por quê? O racismo estrutural, ele funciona de maneiras ele funciona de maneira muito estratégica, muito pontual, muito diretiva. Mas o coração dele, que não pode atingir de jeito nenhum, é o privilégio branco, que é o seguinte: eu tenho 18, eu sou um homem branco, hétero, cis, aquele marcador que tá lá no topo, tá? E assim, não é todo homem branco, hétero, cis, tô falando que é um marcador ali de indicador que a gente sabe que é o topo. Ele tem 17 conselhos. Ele ganha, é a profissão dele, e a gente sabe, né, que nem deveria ter, mas é normal a gente ver o cara que tem 17, 18, 20 conselhos. O cara é conselheiro profissional, tá tudo certo. O cara ganha mais ou menos uns 300 mil aí de conselho, comitê que ele participa. Tudo bem. Eu vou abrir mão de pra Vivi, porque ela é preta, porque a cabeça dessas pessoas é isso. Não é porque eu sou tecnicamente boa. É porque eu sou preta. Não. Agora a vez é do meu filho. E aí essas negociações, elas não vão coincidir. Pode reparar, quais são a quantidade de empresas que fazem processo seletivo via Headhunter, via empresa, que é o correto, vários currículos, várias seleções, prévio para chegar para um processo. Não é. As indicações de conselhos estratégicos, elas vão acontecer no bar, fazendo no shopping JK de alta elite, que não me inclui. No clube de golfe. No clube de golfe, que não me incluem. Automaticamente, a gente perpetua o privilégio branco e aí vem as desculpas. Aí as desculpas, sim, são anti-woke, a desculpa é que eu não acho possível. Aí vem essas desculpas. Você sabe, Dé, que eu falando tudo isso, esse tempo aqui com você, eu tô correndo um risco muito grande. Tanto é que meu Instagram, por exemplo, ele é fechado para preservar meus afetos. Porque, efetivamente, dependendo de quem ouve, e que tomara que seja esse que a gente que não quer nem que ouça isso daqui, mas a pessoa ela não vai entender que o que eu estou fazendo são provocações para tirar da zona de conforto para a transformação, para a intencionalidade. Elas vão me ver num lugar de rótulo, que é o rótulo da preta raivosa. É o rótulo de que está perdendo espaço. E, basicamente, qualquer outro processo seletivo que eu vou participar, eu sou a militante. E aí vem um pulo do gato. Se antes, no passado, eu tinha que tirar minha foto de LinkedIn para participar de processo seletivo, agora eu tenho que parar de falar obviedades sobre a minha jornada para conseguir participar dos processos seletivos. E eu não falar obviedade é um silêncio que o privilégio branco quer que eu dê a ele. E tá tudo bem. Outro dia eu até brinquei com uma amiga minha. Só um disclaimer. A professora Vilma Piedade, que criou o termo dororidade. Eu até brinquei com uma amiga minha, que eu falei o seguinte: olha só, se eu ficar desempregada, nunca mais conseguir emprego nenhum de C-level, eu vou vender brigadeiro gourmet. E a sua obrigação é comprar meu brigadeiro gourmet. O que eu vou fazer? Eu vou ser a mulher do brigadeiro gourmet. Aí ela falou: mas Vivi, você sabe fazer brigadeiro? Eu falei: não sei, mas eu vou aprender. Eu aprendi a falar de governança, eu aprendi a ser uma gestora de riscos, eu aprendi a tirar certificado internacional, eu aprendi a fazer 3 MBAs, eu aprendi... Ela falou assim: mas esse seu currículo e você está preocupado em aprender a fazer brigadeiro? Eu falei: eu tô, porque o sistema não aprendeu a conviver com gente como eu. O sistema não me quer nesse lugar para eu falar pau a pau sobre governança. O sistema ele quer me provocar para eu conseguir entrar nesse rótulo de preta raivosa e virar para esse cara que o que ele esperava era eu falar o seguinte: por que não a África? E nananana, daquele exemplo que eu dei.
eu fiz uma pequena pergunta para ele, de forma técnica. O que é mão de obra tribal? E refutei ele com argumentos. Só para colocar, o Paraguai tem problemas de geopolítica muito bem estruturados. A minha vontade é de falar assim, só para te contar, tá? O Paraguai é feito de povos originários que moravam em tribos. Então você percebe, né, que... E aí, já trazendo uma mensagem, é muito cansativo para nós, pessoas pretas, e eu tenho que falar de uma aliada aqui, que é a Lia Guizo, da Exame, SG, que fez um evento essa semana maravilhoso, e que chama Elas Lideram. E trouxe mulheres diversas para trazer alguns pontos super interessantes de negócios e, obviamente, também de D&I. E ela conseguiu, em um vídeo, colocar o que a gente vem falando há algum tempo. Mulheres pretas estão cansadas de aprender com a dororidade. Tá aí o livro, Por que Mulheres Pretas Não Merecem Morrer Exaustas. A gente está cansada de o tempo inteiro ser a gente, né? O ciclo, isso aconteceu recentemente comigo, o ciclo de contratar uma mulher preta pela sua capacidade técnica da empresa. E aí ela é benquista, ela é aceita, ela é acolhida, ela começa a desenvolver estratégia. E aí quando ela começa a fazer as primeiras entregas, o primeiro questionamento, o privilégio branco falou, aqui não. Peraí, você não é assim. Então você começa a isolar essa mulher preta. E você, dentro do privilégio branco, você faz o pacto da branquitude, você junta 2, 3, 4 pessoas brancas que também estão incomodados que a pessoa preta está trazendo resultado, está fazendo, e ainda consegue trazer resultado, ir no evento, cuidar de casa, ser multi-skill e trazer uma luz para o nome da sua marca. Coisas que nem todo mundo consegue fazer por essa nossa trajetória, e você isola essa pessoa preta, você vai cachibata moral dessa pessoa preta até que essa pessoa preta saia da sua empresa para tentar achar um cara. Esse ciclo vicioso, nós estamos cansadas. Por isso que mulheres pretas estão indo empreender, fazer sua consultoria, fazer seu próprio negócio. Que aí ela lida com essas empresas de pessoas aliadas que falam, cara, a gente não pode perder vocês não. Vem aqui que eu contrato a sua consultoria, vem aqui que a gente contrata a sua expertise. E a gente está perdendo talentos de pessoas que querem falar o que sabem fazer. De pessoas que eu quero, para além do novembro, de ser chamada por empresas, em novembro ou julho, né, que é o julho das pretas, eu quero ser chamada para viver até um fórum de governança aqui. Vem falar com a gente sobre essa importância. E Vi, tem uma vaga aqui de CEO, vem aqui participar desse processo seletivo. Tem uma vaga de diretoria, vem aqui participar. Tem uma vaga de conselho, vem aqui participar. Porque nós precisamos enxergar pessoas... É a pergunta, eu já fiz essa provocação aqui para você, daí uma vez que a gente estava conversando. A gente precisa parar de falar que eu não vejo cor. A gente precisa começar a ver cor. Porque quando a gente começa a ver cor, a gente vê que só vem uma faltando. Nessas camadas de decisão. E aí a gente sai do que é óbvio que a gente não conseguiu consertar ainda nesse país, que é dar oportunidade igual para todo mundo. Eu não quero favor. Eu não quero dor. Eu não quero que falem a Carol Ignarra, que tem a Talento Incluir para pessoas com deficiência. A Carol, ela fala, eu tô cansada de, porque eu sou uma mulher cadeirante, as pessoas quando vão falar com ela, faz voz de bebê, oi, tudo bem, como é que você tá? Cara, o contadeiro é uma mulher adulta, casada com filho, toma cerveja comigo, venha comigo. Agora, como ela é uma mulher em uma cadeira de rodas, as pessoas olham a cadeira, olham para ela e falam com voz de bebê. Para as pessoas pretas, olham e falam o seguinte, então, né, Vivi, poxa, tá errado isso, né, do racismo. Tá. Mas o que você está fazendo para desconstruir? O que você está ajudando na minha construção dos povos? Você não acha? Me pergunta, eu passo para você. Ah, mas eu quero fazer um processo seletivo para conselho, eu quero pessoas pretas e eu quero um processo seletivo. Tá aqui, ó, o telefone do propósito é esse. O telefone... E por que tem? E por que eu indico quem faz a diferença? Porque eu indico pessoas aliadas que não brincam com as histórias das Vivis. E não tem mais
uma coisa mais cruel possível, que é brincar com expectativas de pessoas pretas que só querem ter oportunidade. Olha, sensacional. Só isso que eu vou afirmar aqui. Acho que tuas palavras têm tamanha importância, tamanha força, e elas são uma mensagem que, mesmo com cansaço, Vivi, elas precisam ecoar mais e mais. Porque a gente vive numa sociedade que ela pode sim ser muito cruel, mas ela tem pessoas que podem enxergar de outra forma e seguir trabalhando dentro da resiliência que você comentava no início, para poder colaborar, para poder ajudar, para poder aprender junto. Porque é isso, a gente sim está olhando para a cor, está olhando para a raça, mas está olhando tanto quanto para competência, para o preparo. E você é um exemplo, acho que é uma voz muito importante para isso. Super obrigado. Eu vou agora para uma fase, uma parte final aqui, e aí eu vou pedir para a gente fazer um ping-pong bem curto, tá? Que eu faço essas perguntas para todos os meus entrevistados aqui. Completa para mim a frase: propósito é... A base de tudo. 2 ou 3 palavras que ajudam a entender o seu propósito pessoal. Coletividade, transformação e amor. Qual foi o melhor ou o pior conselho que você já recebeu? O melhor é não desistam, que eu tô aqui se você precisar. E o pior foi permaneça aí onde você tá, porque gente como você não vai dar em nada. Esse é horrível mesmo. Que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? Dé, como você consegue reverberar para os seus pares que a gente precisa acelerar o processo de inclusão de pessoas pretas, mais pilares de diversidade e inclusão nas altas lideranças da empresa? Eu acho que me colocando nessa posição de aprendiz, trazendo pessoas como você aqui para o podcast, estudando e procurando aprender continuamente para levar esse tema da diversidade, e aí diversidade na sua visão mais ampla, né? Estou falando de raça, estou falando de gênero, de orientação sexual, de origem social, de geografia, para mais e mais empresas. Eu tenho a oportunidade de fazer muitos workshops, muitas palestras, dar aulas no IBGC, e essa pauta ela é recorrente. E dentro do nosso grupo, de a gente ter a consciência sobre a importância da diversidade quando a gente faz um projeto e apresenta um mapeamento de mercado ou uma lista de finalistas para o cliente entrevistar. Então, acho que são ações que a gente recorrentemente vem fazendo e procurando aprimorar. Então, não existe linha de chegada, não é assim, já estou fazendo e está bom. Não, o que mais eu posso fazer? E o programa lá para a diversidade que eu mencionei, que foi criado por um pedaço do nosso time, que hoje reverbera esse tema para todo, faz com que nós nos vejamos como agentes de uma possível transformação e que a gente queira trabalhar mais e mais para isso. Ale, Obrigado. Conta para mim um livro marcante na sua vida. que mulheres pretas não podem morrer exaustas. Uhum. Mas eu vou dar Eu já aqui vou ler esse é livro, que porque... esse daí já ficou batido, esse acho que todo mundo já percebeu. Mas eu acho que eu vou dar um outro aqui, Como Ser um Bom Ancestral, que foi uma indicação sua. Isso é maravilhoso mesmo.
Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que você mudaria? O preconceito. Eu imaginava que essa seria a resposta. Preconceito. E conta para mim uma mensagem ou uma frase marcante na sua vida que você quer deixar para a gente. Pode ser uma letra de uma música, uma frase de uma música? Sou Claro. muito musical, papai era música, então lá em casa tô demanda. Tem uma música de um grupo de filósofos modernos que chama MCs/Racionais. Yeah. E tem uma música deles que chama Fórmula Mágica da Paz, que eles falam que ele fala que eu vou procurar, eu sei que vou encontrar. Você não bota uma fé, mas eu vou atrás da minha fórmula mágica da paz. Então, eu acho que a fórmula mágica da paz para o mundo corporativo é que vocês, eventualmente, eu digo, pessoas que não me enxergam ou que precisam enxergar a diversidade e inclusão como propósito real, precisam entender que essa fórmula mágica da paz ela é feita de somas e não de menos, e não subtração. Então, meu convite é que você venha somar junto comigo nessa fórmula e crie menos subtrações, porque não é um jogo de ganha-ganha. Quando a gente usa subtração, é um jogo de perde-perde. E em épocas que a gente vive uma crise, porque eu acho que a gente nunca viveu uma crise de ética e integridade nas altas cadeiras, como a gente vive hoje, tá aí vários exemplos de mídia. Talvez a solução de mais e mais para que essa ética e integridade dessa fórmula aconteça é trazendo pessoas diversas para essa equação, para essa fórmula. Então, trata-se de ética e integridade no final. Muito bom, Vivi. Super obrigado. Foi sensacional. O tempo voou. E eu tenho certeza que esse episódio vai impactar muitas e muitas pessoas, viu? De coração. Dé, muito, muito obrigado. Vocês notaram que é Dé, né, gente? Já não é André, já é Dé, já é a Vivi. Paulista é assim, é Vivi, é Dé, assim. Sabe que Dé é o apelido que a minha família me chama, minha mulher me chama de Dé. Aí, tá vendo? É isso. Só explica pra ela que a gente... tô com você. Muito obrigada por um espaço de voz, pela sua luta ativa de bastidores, que eu sei que ela muda jornadas, pela galera da Propósito. Muito obrigado, Vivi. Obrigado a você também pelo seu tempo, pela sua escuta atenta, pela sua audiência aqui para mais esse nosso episódio do Conversas com Propósito. Se você gostou, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais propósito, mais inspiração, mais diversidade. Muito obrigado e até o próximo episódio.